Bom, pessoal, hoje é dia 21 de 12 de 2022. Hoje uma live final, a 8.6. Hoje eu escrevi, né, botei inclusive no glossário, softwareização, né, que é a softwareização, que é um conceito que cabe em vários aspectos da bimodais. Opa, peraí que tá chegando gente. Eu perdi aqui o rumo da prosa, peraí. Zildinha. Zildete, meu amor! Tudo bom? Tudo bem, minha... Oi, tudo bem? Boa noite. Fernanda, não sei se você sabe, essa moça que tá aqui, essa moça que tá aqui, eu conheço ela desde que eu nasci. Me segurou no colo desde criança. É minha prima querida, Zildinha. Tudo Olá, bom? pessoal. Oi, Renato. Tudo Minha bem? Como é que prima vocês estão? querida, amada. Eu vou ficar pouco tempo, pessoal, porque eu acabei de sair de uma reunião empresarial minha. Eu fiquei sabendo em cima da hora, então eu vou ficar só alguns minutinhos, tá? Beleza. Bom, então, estou aqui abrindo a nossa conversa. Nós estamos comemorando hoje 4 anos de bimodais. Fiz um artigo sobre isso hoje, falando aí da, é, falando aí da caminhada da escola, né? E Wagner chegando também, muito bem. Falando aí da caminhada da escola. E doutor Wagner, e Diga, 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 diga. o homem do agronegócio. Bom demais, bom demais. Então, Boa tarde aí, galera. pô, o cara com céu azul. Isso existe? Céu azul? Que Não, não isso, tá no acredito. inverno, né? Tá Ali, no o que é inverno ainda, isso? rapaz. Aqui em Aqui, Teresópolis, ó, cara, não tem céu azul há 2 semanas, tá cara. saindo, tá saindo da empresa aqui, ó. Cara, Nossa, nem acredito, rapaz. Aqui não tem céu azul, aqui é só cinza. Eu até estava comentando que a brincadeira aqui que eu faço com o pessoal é: vem cá, você conhece um tal de verão? É uma galera que. Aí a galera, não sei e tal. Bom, então nós estamos aí comemorando 4 anos de escola. Tem uma ótima notícia: a renovação foi acima do esperado. Quer dizer, não sei nem acima nem abaixo. Foi ótima, a gente tem aí uma estrutura, né, que mantém a escola viva, tem gente nova chegando, tem gente nova, tem gente voltando, tem gente ficando, tem alguém saindo, e a gente vai caminhando nesse processo, né? Eu acho que a gente fechou, e aí vamos começar a conversar, né? A gente fechou um ciclo nesses primeiros 4 anos, que foi um ciclo assim, entender o digital e tentar ajudar as pessoas a lidar com o digital. Eu acho que isso resume bem os 4 anos da Bimodais. Esse quinto ano ele entra já numa nova etapa, né? A gente está construindo, é uma outra coisa. Quando a gente fala que vai construir as bases de uma ciência, quando a gente vai construir. Doutor Alisson, bem-vindo. Você está aqui no ambiente da escola, aluno novo. Seja bem-vindo aqui aos Bimodais. Então, quando a gente fala que vai boa fazer. noite, boa Boa noite. noite, querido. Quando a gente fala que vai construir uma ciência, é diferente de fazer ali uma análise do cenário e fazer uma metodologia, como foi meu primeiro livro, o segundo, o terceiro e o quarto, Civilização 2.0. Fechou a primeira etapa. Agora a gente está construindo a tal da ciência da inovação. É um projeto muito mais ambicioso, muito maior, que tem tudo a ver com a trajetória da escola, Doutor, né? posso falar 30 segundos a um minuto? Pode. É sobre isso. Eu estava conversando com o pessoal internacional da MCAI, que eu sou membro de ética de IA, e uma pesquisadora, PhD, lá falou para mim o seguinte, que na União Europeia
eles estão na ONU também, eles estão falando que o próximo fronteira é a literatura, é a aprendizagem, digital literacy, que a preocupação da ONU e de órgãos que mexem com essas leis de IA, tudo, eles estão preocupados com as plataformas, quem controla as plataformas, se é governo ou se é entes privados, e eles querem, entre aspas, né, cheio de boas intenções, claro, mas tem que tomar cuidado com esse pessoal que é muito bem intencionado. Mas no discurso eles estão bem bonitinhos, eles estão querendo incentivar, limitar a disseminação de desinformação, mas aumentar a capacidade das pessoas de entenderem os meios digitais. A minha pegada é similar, seria, mas eu quero trabalhar a questão da media literacy, digital literacy, e aí eu vou entrar na área de algoritmo também. Eu entendo que tem uma influência do cérebro a partir dos algoritmos, só que é de maneira invisível quase. O efeito, a gente só sente o efeito concreto. Aí disso eu queria que você desse um pitaco nesse ponto que eu acabei de falar. Beleza, então o que acontece? Eu consegui organizar a minha cabeça, e aí eu vou falar um pouco aí, Renato, em cima disso. Eu consegui organizar a minha cabeça porque eu acho o seguinte, eu acho, por incrível que pareça, que quando a gente fala de ciência social é o guarda-chuva que tem embaixo economia, finanças, direito, política, ciência da informação, comunicação, está tudo embaixo das ciências sociais. E aí eu vou arriscar dizer para vocês que é o seguinte, as ciências sociais sempre foram, ou sempre deveriam ter sido, ciência da inovação. Não faz sentido falar em ciência humana que não seja como eixo da inovação. Por quê? Para que serve a ciência social? Para ajudar os sapiens a viver melhor. E viver melhor significa estar o tempo todo se adaptando aos novos ambientes e aos novos problemas. Isso quem faz é a inovação. Então a ciência da inovação, na verdade... É uma escolha de Sofia aí, né? Aí você vai ter que saber se você vai querer falar que tudo que existe está ultrapassado, ou se você vai trabalhar dentro da ciência que existente para dar o teu approach. Não, olha só, não é que as coisas estão ultrapassadas, que é o seguinte, é aquela ideia assim, o núcleo duro está com problema, e quando o núcleo duro está com problema, você tem que começar a revisar toda a estrutura. É uma reestruturação grande, porque a mídia ocupa uma função nesse pedaço. Bom, então, deixa eu organizar aqui o pensamento. Então, a ciência da inovação me deixa confortável para falar de tudo que eu queria falar de uma maneira organizada. Então, quando você está falando isso aí, né, a gente tem a inovação civilizacional, que ela ocorre lá na macrohistória, com fenômenos espontâneos, mudança de mídia, demografia, novos modelos de cooperação e, obviamente, uma série de novas tecnologias de transporte, medicina, etc., que têm impactos na civilização. Elas chegam, passam a valer e, a partir dali, tudo se transforma. Então, essa inovação civilizacional, ela é o norte, porque ela é o grande guarda-chuva geral. E depois você tem lá embaixo, e aí eu criei o tal do edifício da ciência da inovação, a inovação pessoal, todas conversando uma com as outras. A civilizacional com a organizacional, com a grupal e com a pessoal, tudo conversando. Está estruturado. Está estruturado. Está estruturado. É assim que, na minha opinião, deveria se organizar a ciência da inovação, que deveria ser substituta da ciência social. É simples assim. E a partir daí, eu vou falar de civilização. Aí você está falando, pô, vamos falar de mídia, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de controle
de cooperação, mudanças na cooperação, eu estou falando de inovação civilizacional. Pô, mas daí tem um ponto que eu acho que falta para dar substância na hora. Por exemplo, eu estou escrevendo 2 papers internacionais nesse exato momento. Um deles é sobre mídia. Inclusive, eu estou pegando muito do que eu desenvolvi dentro da Bimodais, estou aprimorando. Eu já vou ter um estudo internacional que vai sair um journal para basalizar. Então, eu acho que a gente está nesse próximo passo que você quer falar de ciência, a gente tem que fazer ciência. Por exemplo, eu tenho ferramenta estatística, que eu consigo fazer um formulário para 500 pessoas, a gente escolhe uma amostra, a gente escolhe uma metodologia, ou desenvolve uma metodologia, pode ser que a gente chama de meta-análise. Eu acho que, assim, a minha ideia, eu acho que o próximo passo exige esse grau de preparar os alunos, ou, por exemplo, ou você escreve coisas com a gente, entra como coautor num paper. Eu estou escrevendo um paper com uma PhD polonesa, que é uma amiga minha, conheci na aleatoriedade da vida. Mas, assim, eu acho que falta esse próximo passo, que é fazer ciência, que a gente tem que discutir ciência como a ciência é feita. Se a gente propõe uma nova visão de ciência, ok. Só que a gente tem que usar, por exemplo, os meios, tem Scopus, tem database internacional de pesquisa que a gente pode acessar. Eu tenho acesso a muitos desses dados, que eu sou membro do I3E, da ACM. O que eu estou querendo é dar um próximo passo, que a gente entre na discussão acadêmica de solo. Esse é o meu pegado. Eu quero pegar e quero ser convidado a falar. Eu conheço todo o pessoal de inovação do Brasil, sou amigo conheço o César Tagron, eu conheço o Yugi, o professor Yugi, que tem PhD, que tem modelo patenteado também de inovação. Eu conheço toda essa galera. Só que o que eu estou achando que está faltando agora para a gente, para dar esse próximo passo, é fazer um movimento similar ao que eu estou fazendo. Que eu senti necessidade, eu estou fazendo um mestrado fora, com o Paulei, mas eu já estou produzindo conhecimento. Eu vou trazer esses conhecimentos até para o pessoal do Bimodais, quem quiser participar, formulário, preencher. Mas eu acho que a partir desse tipo de coisa, a gente pode pegar, poxa, quem tem mestrado, quem tem interesse em desenvolver um negócio mais acadêmico, para a gente poder trazer a discussão da Bimodais com uma pegada mais, poxa, já estamos fazendo ciência, estamos sendo publicados. Aí que eu digo, Renato, na minha visão, e aí depois eu vou pedir para o pessoal fazer uma avaliação aí da nossa jornada, na minha visão, nós estamos fazendo ciência. Você está falando de uma ciência tradicional, de um determinado modelo, né? Ciência é a capacidade que você tem de analisar um fenômeno e ajudar as pessoas a lidar melhor com ele, seja onde isso seja feito. Sim, mas para conseguir estender isso para virar mainstream, para você não ficar nichado... Mas eu não quero virar mainstream, Renato. A questão é essa. Eu não quero ser mainstream. O meu objetivo é pegar pelo menos a primeira maioria. Não, tudo bem, mas olha só, eu não quero ser mainstream. Eu vim do mainstream, eu era operacional do mainstream. Eu, como conceituador, acho que o mainstream ele está muito amarrado. E a gente está conseguindo aqui criar um outro ambiente produzindo conhecimento. E acho que isso que a gente está fazendo, né, vai ficar. Não quer dizer... Sim, mas para gerar impacto social, vai chegar uma hora que o nosso discurso tem que sair que é só retórica e virar entregáveis, claros. Tipo assim, na verdade, eu quero gerar ciência, eu quero ser mencionado. Assim, é que você já tem essa trajetória. Eu estou construindo a minha trajetória. Talvez seja essa a diferença. O que eu acho é o seguinte, para a gente não polemizar, vamos lá. Então, o que acontece? A escola, completando 4 anos, a gente entra nessa nova fase. Hoje eu escrevi um artigo que eu acho que foi bem interessante, falando das escolas renascentistas, do momento renascentista, e que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão com pouca preocupação com o status, com Broadway. As pessoas não estão importando se vem da Broadway, se não vem da Broadway. Se for bom, se for consistente, o pessoal quer. Se não for, não quer. E tem uma galera que tá, digamos, que tem uma demanda maior de lógica, uma galera que tem uma demanda menor, e uma galera que não tem demanda nenhuma de lógica. E aí a gente entra num público que quer um pouco mais de lógica, que é esse corpo de alunos que continua. Nós estamos aí, tem gente que está aí desde o início da escola e não sai. Por quê? Porque acompanha, a gente deixou de ser assim aquela ideia, né? E aí hoje eu falei disso, né? Aquelas escolas gregas,
eram isso. A galera ia para um lugar, ficava lá conversando, era presencial, né? Tinha lá um curador que provocava as conversas e era uma revisão geral de tudo, como a gente está fazendo. E aí eu cheguei à conclusão que isso é do momento renascentista. Então a gente faz parte dessa onda, com as nossas particularidades. Aí eu separei o que é uma escola renascentista, tem várias, eu acho que é a Singularity, e tem outras que eu identifico aí que são renascentistas, e nós temos as nossas particularidades, como uma escola renascentista. E aí a gente, então, está produzindo conhecimento, já, e estamos com esse desafio da ciência da inovação. Tem uma coisa interessante nesse processo todo, e aí eu não posso deixar de estar envolvido aqui com o artigo de amanhã, quer dizer, a coisa que está vindo, né? Hoje eu fiz, então a gente pega essa inovação pessoal, quando a gente fala de inovação pessoal, e faz essa síntese de todos os pensadores. Tudo bem, Leandro? E faz a síntese da inovação pessoal. Hoje eu fiz o inverso. O artigo de amanhã é: os pensadores da inovação pessoal lutam contra o Zeca Pagodismo. Lutam contra a anti-inovação. Aí eu peguei os 12 mandamentos da escola e botei as 12 repetições que as pessoas combatem. E aí o artigo de amanhã é mostrando que esses pensadores todos estão lutando contra um mantra do senso comum, que é aquilo: tudo que o seu mestre mandar, não erre, acerte sempre, a vida é maravilhosa, não tem problema, o negócio é não sentir dor, né? Faça tudo que o seu mestre mandar. E aí tem uma série de coisas que aí a gente vai questionar na inovação pessoal. Mas eu não quero ficar falando aqui, então eu queria, assim, falar para vocês que estou muito feliz de estar nesse projeto da escola. Meu cachorrinho balança o rabo, muito satisfeito com a renovação. Às vezes assim eu falo: cara, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? E aí as pessoas dizem: não, né, pô, é isso mesmo, está ajudando, é isso. Então eu estou aí, acordo todo dia, meu horário é 3h30 da manhã, 3h45, todo dia até as 6h30, caminho, volto, trabalho, depois de tarde trabalho de novo. É aquela coisa bem devagarinho, e aí temos resultados. Então vamos pela ordem aqui. Fernanda, me dá aí uma geral. O que achou da temporada? Qual é a perspectiva para a próxima? O que está achando? O que a gente pode melhorar? O que está ruim? Vamos lá. Bom, parabéns pelos 4 anos. Parabéns para a gente, né? Para a gente, parabéns. Muito legal, né? Mostra uma consistência. E, claro que é uma consistência, porque ninguém aqui vai sair com o diploma. Não é compulsório, ninguém vai ter nenhuma vantagem, vamos dizer, nem acadêmica, né? Fiz os 4 anos, então isso é muito consistente, porque mostra que as pessoas estão aqui porque elas querem estar, porque está servindo, né? E, não, eu não melhoraria nada, não, acho que está bom. Eu sempre falo isso, está bom. Né? Claro, vai melhorando, vai, mas é uma melhora assim, né? Melhora porque vai fazendo, então melhora, porque vai avançando, né? Por exemplo, isso que nós chegamos agora, que você tem trabalhado muito com inovação, eu tenho um interesse 100% nisso, né? E é a inovação pessoal, né? Porque não estou em uma empresa, me interessa mesmo a inovação pessoal, mas compreendo, inclusive, que acho que isso você disse hoje, né? Elas se interligam, né? Elas não estão tão separadas. Quando você fala de inovação pessoal, também é a pessoa tem que enxergar uma inovação a palavra de civilização. Ou seja, o texto e o contexto, cada um de nós é um texto, nós estamos dentro de um contexto. Então, a gente precisa compreender nós, o texto, e também o contexto, vamos dizer assim. Então, eu só tenho tudo bom para falar, adoro. Né? Adoro. E
adoro ouvir as pessoas, adoro ouvir o Átila, gosto muito. E, bom, é isso. Tem uma coisa que eu acho legal nesse processo, que aí depois eu li praticamente quase 30 livros aí, né? E somando o ano passado, eu acho que aí a gente pode botar aí uns 50 livros de inovação pessoal. E o que acontece? A galera, primeiro, não existe essa expressão inovação pessoal. É o preconceito da autoajuda. Ah, é livro de autoajuda. Ih, livro de autoajuda. Primeiro esse problema. Então, quando a gente diz inovação pessoal, a gente quebra um preconceito que já é parte do Zeca Pagodismo. Quando você fala em inovação pessoal, pô, é um negócio bacana, proativo, né? Quando você fala de autoajuda, o cara tá nessa, né? Eu tive conversando aqui com um cara aqui caminhando aqui você vê o preconceito. E aí eu falei num artigo sobre felicidade, aí ele veio falar para mim, você tá aí como autorzinho de autoajuda. Autorzinho de autoajuda. Ou seja, ajudar as pessoas a melhorar de vida é autorzinho de autoajuda. Ou seja, deixa as pessoas melhorarem de vida sem nenhuma teoria, sem nenhuma elaboração. É cada um por si. Então você pegar, como eu fiz, e chegar a 12 mandamentos, provisoriamente, digo isso sempre, cara, eu organizei, sistematizei tudo. E o que é diferente na Bimodais? A gente tem a visão de cima, a gente está vindo do alto da montanha. Então, quando você vê, por exemplo, o questionamento que eles estão fazendo desses 12, sugerindo 12 maneiras de melhorar, você pega isso e diz, isso é uma demanda do Sapiens 2.0. Quem está dizendo isso, cara? O Sapiens 2.0 precisa ser mais autônomo como uma obrigação da espécie para poder lidar com o aumento populacional. Isso é a interação entre as inovações. Essa é uma pegada que nós estamos fazendo, que é totalmente original e acho fortemente consistente. E aí a gente trabalhando, pegando as frases, analisando as frases, a gente vai. E o mais interessante, esses autores, um não leu o outro. As pessoas são meio assim, eu sei, não preciso ler todo mundo. Ao contrário, você tem que ler todo mundo. Quanto mais você lê de uma maneira ativa, estruturada, mais você ganha. Então essa sinergia é o que eu acho que é o grande barato e a gente vai muito longe agora nessa nova imersão. Eu acho que eu já falei isso nos áudios, né? O fato de eu estar aqui, eu tenho 3 monitores, né? Esse monitor aqui do meio, ele está agora do mesmo jeito, ele está aqui com a narrativa aberta. Esse é o epicentro da escola, por incrível que pareça, está no meio. Não é mais o blog. Eu pego do blog e jogo para cá. E aí hoje, por exemplo, para vocês terem uma noção, eu me coloquei como tarefa, no início da tarde, além das coisas que eu faço, rever letra por letra todo o glossário. Eu já estou na letra C. Revendo todo o glossário. Arrumando, ajeitando, botando a data. E vou fazer isso ao longo de tudo. Então, o glossário vai estar todo atualizado. Não está atualizado. Tem coisas que eu não... O glossário é aquele que a gente desenvolveu para o livro, Ronaldo, Carlos. Eu tinha criado o glossário, o termo do Renascimento. O do Renascimento fui eu que fiz. Não, tem muita coisa. Que o glossário aqui já mudou muito. E ele está sendo atualizado. Só para vocês terem a noção, eu estava botando aqui, nós estamos agora com... Está tudo aqui na mão. Aqui, ó. 899 conceitos. Falta um. Você consegue compartilhar o link, Nepo? Porque eu não tenho acesso Cara, a isso. Renato, eu estou mandando todo dia. Eu vou te mandar todo dia naquele... Dá uma olhadinha
nesse novo grupo que eu estou mandando, nona, bimodais nona, todo dia eu boto o link para esse texto. Todo dia. E esse que você falou dos 12 mandamentos, eu fiz uma busca aqui e não achei. Então, olha só. Se você entrar aqui, entra aí no bimodais nona. Tá lá o link. Tá. Achei, nona imersão. Isso. Inclusive você pode, se quiser participar e colaborar, tem o link. Doutor Átila, o senhor que está aí cheio de cabelo, por favor, participe. O que o senhor tem a dizer aí? Cabelos virtuais. É isso aí. Bom, eu tive uma participação nessa imersão um pouco mais reduzida, mas eu vou contar um pouquinho da história, do feedback que eu trago para vocês, porque foi muito importante. Todo esse arcabouço aí, eu venho pegando carona aqui na escola, né? Então, eu sou um viajante desse edifício aí de pensamento, tá? Então, de vez em quando a gente faz um retoquezinho ali numa parede, né? Mexe alguma coisa, muda uma cadeira de lugar, que eu acho que é o grande lance que a gente vai tratar. E eu vou compartilhar aqui o que aconteceu aí nesse semestre. Eu me envolvi num projetaço aí para tocar um novo paradigma da educação, tá? Que vai envolver recompensa, monetização, que vai envolver ambientes de metaverso, análise de déficit de atenção, de tendência a suicídio, então um monte de coisa que a gente começou a colocar. Átila, vamos conversar que o meu paper é sobre isso. Tá o bom? Meu paper, ele adressa esse tipo de coisa. E isso foi bem interessante, nós reunimos 40 cabeças para fazer esse trabalho, eu fiz uma ação de governança geral nesse projeto, para poder a gente dar um direcionamento, um investimento bem interessante que o colega está fazendo, através de uma fundação na Suíça. E foi muito bom, porque eu sou um cara de uma visão muito pragmática e eu pude exercitar. Tá? Então, enquanto a gente faz aqui muita coisa e o Nepô traz as provocações e dá aquela mastigada nos livros aí, traz um negócio mais ou menos pré-digerido para a gente debater. Eu acho que é interessante a gente fazer esse trabalho aqui dentro de casa, né, dentro da escola. E o fato é que eu tive a oportunidade de praticar muito mais habilmente uma série de visões, né, levantando perguntas. Eu diria que eu passei o semestre 70% fazendo pergunta, 20% do tempo operacionalizando, né, e 10% do tempo respondendo. Isso foi, assim, para mim foi muito interessante, fantástico, né? E é tanto que eu trago a provocação para o Nepô, né, para entender o seguinte: quando é que a ciência não é de inovação? Porque, para mim, as buscas, né, que a ciência faz, em qualquer das suas variáveis, das suas modalidades, ela vai trazer não só a inovação e observação dos fatos, uma série de coisas, como as próprias provocações, que ela pode sugerir coisas novas para a gente. Então, viver ciência é viver inovação. Quando a gente trata a ciência da inovação, eu acho que é um grifo, né, extremamente relevante para a gente, né, para colocar assim, olha, nós vamos nos debruçar sobre as linhas de pensamento que irão gerar inovação em qualquer dos lugares. Átila, eu tenho uma resposta para você. Inovação é quando não tem aplicação prática. A gente pode... Isso aí é uma coisa que daria já uma boa discussão, viu, Renato? Eu aceito. É aquela ciência que é feita só para cumprir tabela e cabide de emprego. Não, mas é porque é o mau uso, tá? É o mau uso. A gente, quando trata com o emprego das coisas, se eu pegar uma lâmina de uma faca, ela foi feita para aplicar cortes em objetos que nós temos fim específico, mas acontece acidente, tá? Então, é um fator inusitado. Então, a gente sabe muito bem que existe o mau uso, que existe a inadequação, existe uma série de coisas, mas existe o propósito final, né? E eu vejo que esse semestre foi bem interessante para isso. Eu até considero muito importante a prática toda,
E a minha visão de futuro para a escola, cheguei a dar feedback nesse sentido, né? A leitura do livro, para mim, o livro tem que ser um marco da imersão. A gente tem que chegar no final da nona imersão e ter lá os compêndios da nona imersão como se fosse um volume da escola. E quando chegar na 10ª imersão, nós temos um outro volume que vire depois um almanaque, né? Que vire depois um periódico com as publicações anuais daquilo que vai ser publicado, de fato, né, para poder as pessoas terem uma ideia, né, um acesso ao que essa visão, né, da estrutura da escola bimodal pode proporcionar. Então, eu vejo que foi um semestre meu um pouco menos participativo dentro das discussões, debates dentro da escola, mas eu consegui tirar muito proveito, né, de tudo isso que a escola ofereceu para a gente, para eu topar esse desafio, né, e fazer disso um pequeno ciclo aí de realizações. Aí foi 4 meses bem intensos agora nesse semestre para poder produzir esse material. Legal. Eu acho que essa ideia, né? Eu acho que é um avanço mesmo. Eu acho que eu perdia muito tempo fazendo aquele resumo da semana, sem necessidade. E agora o tempo do resumo da semana está indo agora para a narrativa. Então, eu estou agora escrevendo os artigos, já falo assim, tá, tem um buraco aqui, vou escrever para fechar esse buraco. Tem um buraco aqui, vou escrever para fechar esse buraco. E a gente Depois vai... você está fazendo SEO dos teus artigos? O que é? Está fazendo SEO, otimização de palavra-chave? Não me preocupo com isso, Renato. Não me preocupo. Eu acho que... eu diria assim, eu estou escrevendo para os alunos, eu prefiro deixar o Google quieto, né? O Google não é um aluno tão assim presente. Então eu até às vezes faço umas buscas e tem coisas aqui que vão cair na nossa mão. Você bota aí ciência da inovação, não tem lugar nenhum. Ninguém está estudando. Todo mundo está falando de inovação, mas ninguém está preocupado em construir uma ciência. Então, que é uma coisa meio doida, né? Zildinha, comenta aí, meu amor. Você que teve aí problema de joelho, teve esse semestre aí com problema. O que você me diz aí? Tá no ar aí? Lembrar que tá com o microfone no mudo, hein, Zilda? Pessoal, já vou indo, tá? Valeu, Renato. Um abraço. Bom final de ano para você. Fala, Zildete. Renato, valeu. Tudo bom? Tudo bem. Esse ano, desde maio, foi um ano meio sabático de conhecimento por conta de saúde, né? Eu operei um joelho em julho e operei outro em novembro. E o de novembro até hoje eu não estou andando. Estou praticamente deitado o tempo inteiro. E é impressionante, eu com dor emburreço. Eu não vejo filme, não leio, não faço nada. Fico parado, às vezes, vendo filme idiota. Sim, então foi um ano bem perdido. Não ganhei muita coisa. A sorte que também não ganhei peso, porque fiquei deitada há muito tempo. Tá brabo o joelho direito. Mas a perspectiva é que daqui a um mês e pouco eu já esteja melhor. Né? Mas foi um ano difícil. Mas acabou. Beleza. A segunda cirurgia já resolveu. E agora tem que melhorar a dor. Eu não consigo andar da minha casa até a esquina ainda. Estou bem parada. E aí, coisa que eu não consigo, é uma cara que eu sempre tive. Eu fico com muitos casos de muita dor, eu não penso nada. Às vezes eu fico assim, impressionada, fico 2 horas, parece que eu estou meditando. Não tem nada na cabeça. Então foi um ano complicado. Mas quero recuperar, porque parei de trabalhar, né? Ainda tem 2 trabalhos que o cliente pediu para eu retomar, mas deve acabar mês que vem. E aí eu quero realmente estudar e ter uma participação mais ativa. Então, amorzinho, é o seguinte, estamos aí com, você já está no grupo lá, entrar no texto aqui da narrativa, ler, tem aqui, você pode ler na área de comentário, ir já revisando, ajudando, tirando dúvida, questionando,
uma coisa que eu digo, Alisson chegando aí, né, eu digo o seguinte, a Fernanda sabe disso, né? Eu caminho, depois que eu faço os artigos e tal, eu tomo café e saio para caminhar. Quando as pessoas começam a comentar, eu já na estrada, caminhando, voltando, em casa, eu respondo. Pô, eu não estou entendendo essa parte aqui do texto, eu acho que esse conceito aqui não faz sentido. Me pergunta, isso faz parte da dinâmica da escola, conversa direta. Doutor Alisson, se apresenta aí para o pessoal, fala por que você chegou na escola, qual é a expectativa, diz aí para gente. Opa, boa tarde. Boa noite, né, pessoal? Boa noite, Já querido. tá de noite já. Fechar aqui a porta que tá um barulho. Vou abrir aqui a câmera também, só para poder ficar mais... Deixa eu ver aqui, que tá com uma exclamação. Ah, tá, que tem que permitir. E pronto. É isso aí. Bem, pessoal, então, depois eu já tinha conhecido você na época da... Porque eu escutava bastante audiobook, podcast, essas coisas. Aí eu conheci no Resumo Cast. Teve lá teve alguns, você foi lá, né? Teve alguns que você foi lá e eu achei bem legal o que você falou, achei muito interessante. Eu anotei várias coisas que você estava comentando lá e na época você falou que tinha, né, tinha um grupo, aí eu até entrei, acho que foi 2019, se não me engano, ou 2020, não lembro. Aí eu entrei, eu fiz uma turma eu não me lembro qual que era o nome, mas era que a gente fazia uns resumos e te mandava, era mais ou menos nesse sentido. E eu queria até continuar na época, só que eu comecei a fazer um mestrado e que me acabou com o meu tempo todo, né? Porque trabalhando, fazendo mestrado ao mesmo tempo, não existe tempo para mais nada, só para fazer isso. Eu ainda não terminei o mestrado, mas eu já concluí aqui uma boa parte dele, já estou nos finalmente, e bastante coisa que é falada, né? É totalmente aplicável para o meu trabalho, porque eu sou geólogo, né? Então eu trabalho com ciência pura, né? O tempo todo. E o meu trabalho é um trabalho que depende muito de criatividade e de você ter uma imaginação e de você também juntar isso tudo e mostrar para as pessoas algum conceito visto, alguma observação e fazer sentido para as pessoas que estão ouvindo. E muitas vezes eu tinha dificuldade de fazer isso e assim, quando você vai escutando coisas do grupo, coisas que eu também até já li o livro da Alimentação 2.0, e você vai vendo alguns conceitos interessantes lá que você manda e fala para o pessoal lá do grupo, cai como uma luva, cai assim, e a ciência, você vai explicar a ciência da inovação das pessoas usando algumas boas frases que a gente vê aqui e juntando com um pouco do que a gente tem de conhecimento. Super encaixável, assim, vamos dizer assim. E eu queria me aprofundar mais, né, nisso, que estou voltando agora em dezembro, e a ideia é continuar ano que vem, todo aí, se puder. E à medida que eu for estudando mais, que eu for tendo um pouco mais de aprendizado, também contribuir com o pessoal aí falando alguns conceitos que eu for observando. Já tenho até alguns, mas só não falo assim logo porque, né, ainda eu acho que eu estou muito cru ainda para falar alguma coisa. Então, meu objetivo é mais, primeiro, ouvir bastante, ouvir, para depois começar a falar. A minha sugestão, Alisson, e vale isso para todo mundo, é o seguinte, não me deixar muito sozinho. Ouvir um áudio, pô, gostei, achei legal, me dá um reforço nisso aqui. E aí eu vou te apontar, lê no artigo tal, lê o glossário tal, lê não sei o que, não sei o que. Entendeu? Vai conversando. Pô, gostei desse áudio, fiquei com uma duvidazinha, estou pensando isso, o que você acha?
vamos caminhando, porque esses feedbacks para mim são importantes, porque de repente você fala um troço, aquilo já vale um artigo, é um ajuste que eu faço no documento, e aí eu vou, né? É uma coisa que eu acho que cada temporada tem cada imersão tem uma história, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu gostaria de fazer agora na nona imersão, que eu acho que eu estou sentindo falta, né? É um ajuste, eu senti isso, quero me aproximar mais, quero conversar mais, quero afunilar mais na galera que está, entendeu? Porque é muito trabalho, eu tenho muito trabalho, muita coisa. Fazer isso tudo que eu faço dá muito trabalho. Você tem o tempo todo assim, hoje eu tenho que escrever um artigo novo, 2 áudios todo dia. É assim, você tem que estar muito focado. Agora, eu quero receber os inputs para melhorar esse trabalho. Então, fale comigo o tempo todo. Isso vale para todo mundo. Manda mensagem, manda um áudio, eu respondo. Fernando, eu não respondo? Wagner. Não, beleza. Valeu, campeão. Assim que eu até tenho algumas coisas assim para. É porque assim, a minha cabeça ela pensa muito e eu preciso tomar algumas notas assim meio que ordenada para eu falar alguma coisa que tenha sentido. Porque se eu chegar e falar assim agora vai meio que embolar. Mas assim, durante essa semana que se passou agora, eu tive alguns insights Então, também. me manda o áudio, me dá o feedback. Pô, achei isso. Teu feedback vai me ajudar a escrever um artigo, a melhorar alguma coisa, a ver que tem um buraco, ou mande sempre. Agora vamos fazer o seguinte, Wagner Oliveira já chegou em casa, céu azul, aí. vamos lá. O que avalia aí? Como é que avalia a imersão, perspectivas para a próxima? O que você me diz? Isso aí. Boa noite, pessoal. Bom, nós estamos indo para a nossa 8ª imersão, né? Nona? 8ª turma. A minha é a 8ª, né? A 8ª, cara. Isso, a minha é a 8ª, né? Então... Perdeu só uma, né? É a primeira, né? Depois que eu te descobri aí, a gente tá junto aí nesses 3 anos e meio aí, né? Vamos dizer assim. Bom, né, pô, por último, nosso trabalho em conjunto aí, eu fiz uma série de vídeos discutindo um pouco sobre a digitalização. Levei isso, inclusive, para a Rede TV, né? Compartilhei com você aí alguns no grupo também. Foram episódios de 3 minutos, contando um pouco aí dessa trajetória, dessa narrativa que você veio construindo. Depois a gente refinou ela juntos aí, na forma de uma mentoria. Muito bacana. Eu chego de São Paulo hoje, acabei de chegar em Uberlândia. Para o pessoal situar um pouco aí, eu sou veterinário e eu trabalho buscando digitalizar os processos comerciais aqui no agro, tá? Então, eu passei 3 anos aí trabalhando com venda de genética, sêmen de touro, embrião, os próprios touros, os bois vivos, né? Com uma perspectiva de genética mesmo, de valor agregado. E agora a gente está ampliando nossos negócios para outros segmentos da indústria do agro. E eu acabo de chegar de São Paulo, eu fiz uma apresentação lá de uma prestação de serviço para uma multinacional, uma das maiores do mundo, e volto com boas notícias em termos de diagnóstico de mercado, de identificar os problemas, de entender como que a nossa metodologia no processo de digitalização pode ajudar eles a crescerem e tudo mais. Por outro lado, Nepo e turma aí, o pessoal continua inerte. Baixíssimo interesse da indústria de conversar com quem interessa, que é o cliente na ponta final. Muito esforço em cima do intermediário, que são os veterinários, e muito esforço em cima das revendas, das lojas agropecuárias, e 0 ações voltadas para o cliente final. E uma indústria que tem 450 revendas no Brasil. Então, assim, fui lá propor uma metodologia onde a gente ia desenhar todo o processo de digitalização, desde a produção do conteúdo, a criação de tudo, a estruturação do Insight Sales
atendimento consultivo remoto, um propósito muito claro de democratizar o atendimento consultivo para o produtor rural por atendimento remoto e utilizando toda essa metodologia de digitalização da empresa, que já é o que eu vivo, já é o que eu faço, né, há 3 anos e meio, e então seria do conteúdo até o pós-venda. Inerte a indústria, muito me assusta, porque estão em declínio, estão perdendo mercado, o cliente ele está totalmente desnorteado, sendo atendido por uma revenda que também não tem preparação, enfim, trazendo agora um pouco para a perspectiva da escola. Eu acredito que é aqui que a gente reforça e alimenta nossos conceitos. Eu já falei várias vezes aqui, né? Muitos dos modelos de negócio que a gente criou aqui foram embasados nos conceitos que a escola trouxe dos últimos anos. Estou vendo agora a sua mudança aí de perspectiva, já falamos bastante do processo de digitalização e agora reorganizando as informações. Mas é isso, para mim a escola continua esse núcleo de pesquisa, essa dose diária aí de inovação mesmo, porque assim, no longo prazo, né, todo resultado é possível ser alcançado, né? Então, quando a gente está falando aí de 3 anos e meio, no longo prazo tem essa curva da desilusão, mas depois, em algum momento, essa consistência, essa persistência, ela acaba virando uma exponencialidade, né? De uma sequência de pequenas conquistas dia após dia. Eu vi um estudo hoje, se a gente melhorar 1% por dia, num ano a gente melhora 37 vezes, né? 3.700%. Então, é isso. Para mim, a escola é essa fonte, eu não saio, nunca nem passou na minha cabeça de sair justamente por isso, porque é aqui que a gente mantém viva esse plantio, né? Essa semeadura, a gente segue semeando e cultivando para que a gente consiga chegar nos negócios tradicionais. Eu fiquei de boca aberta, chegar numa empresa do tamanho que fechou o ano 150 milhões abaixo da meta, não consegui perceber que pelo digital é o caminho para a gente conseguir reverter esse quadro. Então, ainda acredito em modelos tradicionais. Entendo que quando as coisas estão funcionando, é muito difícil você mudar uma pessoa. Mas não, quando eu olho para o produtor rural, com 46 anos de idade média, e ver uma indústria não ter essa percepção de que, por digital, ela conseguiria escalar os negócios e retomar um crescimento, eu fico impressionado. Só para fechar aí, para não me alongar demais, por outro lado, a gente atendeu agora uma empresa pequena, de médio porte. O que a gente fez para ela em termos de digitalização em 10 dias é o que uma agência de marketing normal faria em um ano, vamos pensar assim. Em 10 dias a gente produziu 4 episódios de podcast, criamos os e-books de tudo, fizemos a criação de um mascote, montamos a estratégia de abertura de revendas e vamos startar as campanhas na semana que vem. Então, assim, sou uma aceleradora comercial que tem o digital como motor aí, propulsor, e aqui para mim é isso, aqui é fonte. Para mim é fonte, eu sempre gostei de buscar as coisas na fonte. Para mim é a melhor fonte que a gente tem hoje em termos de entendimento de digitalização e como que isso se conecta com a sociedade, com o produto, empresa, negócio, enfim, é isso. Desculpa alongar demais aí. Maravilha. Eu acho o seguinte, para você ter uma noção, essa coisa da chamada desilusão, eu falei disso hoje no artigo, né? No áudio. Eu fiquei deprimido porque eu achei que bastaria chegar com lógica que as pessoas abraçariam meus livros. Uhum. E não é assim que funciona. Né? O negócio, o buraco é muito mais embaixo. E o Globo eu criei um software chamado iCox, chamava iCox, era gerenciador de inteligência coletiva. O Globo adotou, criou uma rede social de leitores, a primeira rede social de leitores do mundo. Eles desativaram a rede. Pois é.
só iam ganhar dinheiro. Então, assim, aí o Thomas Kuhn, foi o que eu falei no artigo de hoje, foi meu terapeuta. Ele falou, meu irmão, é assim mesmo. É assim mesmo. A galera coloca determinadas coisas, essa imagem surgiu aí semana passada, que eu acho boa, né? A pessoa bota determinadas coisas, formas de pensar e agir no cofre, joga a chave fora, e aí você fala, Exato. vamos abrir o cofre. Ela fala, meu irmão, não tem nem chave, não tem nem como abrir, não tem como acessar o cofre. Aí, meu irmão, não tem jeito. É porque eu estou lendo um livro aqui do Dale Carnegie, né? Como Falar em Público e Encantar Pessoas. E está muito claro que quando você traz a narrativa e ela vem embarcada na lógica e tudo mais, pouco impacta, né? Ela precisa de estar totalmente alinhada com o interesse do ouvinte, né? Então, eu tenho certeza que eu mostrei o problema da indústria, mas eu não tenho certeza se estava alinhado com o problema do diretor, né? O dele é muito maior. Ele está num avião em queda livre, com uma corda no pescoço, perdendo time, perdendo faturamento. Como é que eu levo um projeto de inovação para um cara que está numa zona de risco? Não cabe. Não é teu cliente, aí que eu digo, não é teu cliente. Você tem que ver quem é o cliente. É a procura do cliente. É o cara que quer mudança. Wagner Fonseca, é o senhor, pode dizer. O que achou aí da nossa temporada? O que agregou a escola para você? Perspectiva para o ano que vem? O que você me diz aí, Wagner? Liga o som aí. Meu canal aqui. Tudo bem com vocês aí? Boa tarde. Boa tarde, querido. Aqui no aeroporto de Navegantes, isso aqui está tudo inundado. Estou aqui há 3 horas. Mas estamos aí, né, terminando a 8ª temporada, começando a 9ª. Acho muito interessante o que nós estamos fazendo agora da inovação pessoal, participa da inovação pessoal mais forte agora para o ano que vem, né? Na 9ª temporada. Estou aprendendo bastante com isso, aplicando bastante isso. E gostei do que você falou agora há pouco. Às vezes eu faço algumas interações com você, mas muito pouco. Eu gostaria de fazer mais interações sobre dúvidas e sobre coisas que eu penso. E aí você acabou de abrir um canal aí que eu achei bastante bom. Vou usar esse canal aí. Pode usar à vontade, querido. Pode usar à vontade. Eu falo do que você de vez em quando, mas no meu depoimento lá que eu passei para você, eu falei muito sobre isso. Todo esse caminhamento da inovação pessoal, ela estruturou bem minha cabeça, né? Estou usando bastante isso no meu trabalho, inclusive. E vamos lá, eu estou com um ano de legal, estou começando meu 2º ano agora, vamos lá. Está renovado, começar o trabalho agora para 2023. Maravilha. Um beijo, Fernanda. Um beijo. Tchau. Feliz Natal para você também. Viviane, é contigo, querida. Fala aí. Finalmente apareceu, hein, dona Viviane? Pois é. Apareci, caí, depois voltei. Bom, né, pô, em relação à escola, eu sou suspeita para falar, né? Que eu, direto ou indiretamente, eu desde o início já acompanho aí, né? O que me faz acompanhar é porque eu percebo um embasamento muito forte, muito legal, né? Não é aquele dito porque vamos inovar e aí fica no ar, solto, né? O porquê. Você sempre busca assim, bases bem legais para fazer a construção dessa narrativa, né? E tem muitas coisas que às vezes a gente não consegue, a gente começa a refletir muito mais aí e a entender, né? Algumas coisas que de repente casam com situações que a gente está passando e que a gente não conseguia explicar, né? Dá um exemplo. Um exemplo, a própria situação que eu estou passando de questão relacionada a projetos, eu tentando vender projetos de transformação, né? De transformação, de inovação e etc. E, embora
muitas das vezes consiga encantar no início, isso não se concretiza porque, de repente, você começa a entender o que falta para tocar, para que a pessoa compreenda que tipo de transformação que você quer fazer, que não é só aquela coisa superficial e o porquê, né? Então, esse é um exemplo, assim, bem prático que eu estou vivenciando isso, né? E aí, a cada novo artigo, a gente volta para cá, né? E repensa, o que eu posso trazer? Beleza, essa foi a narrativa. O que eu posso trazer também para o meu dia a dia, para complementar o que eu estou tentando fazer, né? E tem outras coisas assim que vêm, alguns conceitos que, digamos, a gente já tinha antes, mas que aí a gente costura através do bimodal, né? Da escola bimodal, a gente consegue aquela costura. Igual a gente sempre, de vez em quando, troca figurinha, né? Os conceitos lá de trabalho colaborativo, de gestão do conhecimento, e depois vem de análise cognitiva, e aí como que vem a questão da inovação, o que os outros estão vendendo, o que falta, o que dá essa liga, né? Para trazer mais um alicerce mais forte, mais firme. É isso. Bacana. A perspectiva para o ano que vem é de continuar aprendendo aí, trocando. Eu acho fantástico que não é aquele formato tradicional, né? É um formato que todo mundo pode chegar e trazer outras, contribuir. É bem colaborativo, na veia mesmo, né? Não é só digo que sou colaborativo, mas na prática eu é que faço, né? Você planta a semente e deixa a gente, cada um, trazer outros insumos, outras coisas aí. E isso aí eu acho que é excelente, porque é complementar, né? Cada um vai ter um conhecimento, uma vivência que é complementar e que sempre agrega. Maravilha. Doutor Leandro, como vai o senhor? Estou com saudade do senhor, hein? Está sumido, hein? Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tô sumido mesmo. Eu mudei de emprego aí recentemente. Os últimos 6 meses foram meio complicados, vamos dizer assim. Não ligou nem a luz que é para a gente não conseguir ver direito. Oi? Tá até com a luz na penumbra para ficar discreto. Rapaz, você sabe que eu me mudei também recentemente e o escritório aqui queimou a lâmpada. E queimou ontem e eu não consegui ainda mexer, então eu estou só com a iluminação do próprio monitor aqui. Mas tá legal. Legal. Mas é isso, né, pô? Super feliz aí de estar fazendo parte, com certeza renovei também. Acho que apesar de ter sempre essa sensação de que acompanho pouco, poderia aproveitar mais, né? Da maneira como você estruturou aqui, a disposição que você tem, a disponibilidade, né, que você se coloca também, como o colega falou aqui, acho que foi o Wagner, né? Talvez a gente use até pouco isso. Mas fiquei bem feliz com esse rumo aí do último semestre, da questão pessoal, né? No final, são sempre as pessoas. Alguns sabem aqui, né? Eu trabalho numa empresa de consultoria de tecnologia, então estou conectado e ligado com o que há de mais moderno no mundo pelo ponto de vista de tecnologia. Mas, no final, tem uma pessoa lá do outro lado decidindo, né? O que quer, o que não quer. Então, eu ouso dizer que na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente vende tecnologia para grandes empresas, ou seja, tem uma pessoa lá do lado de lá que decide comprar, né? Mas muitas das vezes essa decisão, a motivação dela é muito mais pobre do que a gente imagina. Não é pela tecnologia, não é por nada disso, é porque o cara tem um dinheiro no orçamento para gastar, é porque ele tem que dar alguma satisfação para o mercado, então ele tem que investir numa tecnologia para aquilo sair uma reportagem no jornal e um fato relevante ser publicado e ele, de repente, ter colher algum benefício daquilo, né?
A gente tem aí, que é uma coisa que eu vivo no dia a dia, né, as metodologias ágeis, e no final eu sou um defensor delas, mas elas sendo aplicadas no dia a dia das empresas, mas o mundo mudando junto também, né? Então, a velocidade com que as coisas mudam, junto com a metodologia ágil que você estabeleceu, a velocidade da mudança, nunca a realidade de implantar projetos foi tão crítica quanto hoje, porque você decide alguma coisa e chega no final aquilo mudou completamente, porque o mundo também mudou, né? Todo mundo, as pessoas mudaram, a velocidade com que as pessoas trocam de posição, trocam de emprego, são promovidas ou demitidas, ou causa essa angústia toda, né? O mundo está vivendo tantas transformações, acho que a gente está diante aí de um momento ímpar, né? Os mais experientes, né, para não dizer os mais antigos, falam que isso sempre aconteceu, a verdade é essa. Talvez hoje está numa velocidade maior do normal, mas bem feliz aqui de estar participando. Eu acho que essa questão da inovação pessoal aí é uma coisa que todo mundo precisa. É difícil mesmo, como o colega Wagner aí estava falando, dele ficar até assustado, né? Ele vê uma empresa que não bateu 100 milhões de meta e aí é só o Thomas Kuhn para nos confortar, porque no final é o que o Depô disse, é isso mesmo. Alguns estão se aproximando da zona saindo ali da zona de conforto, se aproximando da zona de mudança ali, e uns vão mudar e outros não vão mudar agora, vão mudar daqui a um tempo. Então, tento acompanhar o café dos bimodais aí com o máximo de dedicação possível. Às vezes não consigo, porque a velocidade da galera aí, Átila, o professor Lawrence, são os nossos guias aí nas discussões super ricas e super relevantes. Tem uma coisa que você falou que eu acho interessante, que vale aí para a conversa que o Wagner falou, o Oliveira, né, e a Viviane, que é o seguinte, que foi a saída que eu achei aqui para a escola. Eu estava deprimido porque eu não sabia, eu queria continuar como conceituador, mas ninguém queria comprar os meus conceitos e eu não queria abrir mão dos meus conceitos. Foi aquela metáfora que eu fiz hoje, né? Eu fiz uma pizza de atum, acho que ela é gostosa e as pessoas não queriam comer, e aí eu falava, cara, eu preciso achar pessoas que gostam de pizza de atum. Não vou abrir mão da pizza de atum, né? É que nem aquele cara que faz energia solar. O cara diz, não, beleza, energia solar, beleza. Mas, cara, dá um boiler elétrico aqui, eu tô querendo... Porque, meu irmão, meu negócio é energia solar. Não, mas eu quero um boiler elétrico, quebra o meu galho. E o cara, meu irmão, não vai rolar. O cara vende orgânico, não vai vender tomate grandão, vai ser um tomate orgânico. Então, temos que procurar, nesse mundo, as pessoas que estão mais perto da locomotiva. Esse é o grande mistério. E é isso que eu aprendi nesses 4 anos de escola. Quando eu descobri que existem pessoas que têm, ainda não consegui achar alguém que me explicasse direito isso, mas o melhor que eu posso dizer para vocês existem pessoas no mundo que têm uma mente psicológica e neurológica que estão mais próximo disso que você chamou de zona da mudança. Gostam disso. Gostam de ir para a praia deserta. Gostam de visitar lugares que ninguém foi. Gostam de experimentar um sorvete que ninguém experimenta. Essas pessoas são as pessoas que vão ser os clientes das pessoas que estão na ponta. Ponto. Tem que achar. Entendeu? Tem que achar. Eu demorei para achar. E ainda estou na briga. Hoje, agora mesmo, o cara chegou aqui, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos ver aqui ele aqui. Chegou um menino aqui e falou, eu vi aqui o Resumo Cast, queria fazer um contato com a escola. Eu falei, olha, a escola é mais ou menos isso,
vê se o teu perfil bate. Eu não convidei ele, vem para a escola, eu faço o que você quiser, o que você quer que eu faça? Pirueta, pule da ponte, o que você quer? Eu falei para ele, querido, esse aqui é a pegada da escola, te interessa? Se interessa, vem, se não interessa, bacana, tá beleza, não se incomoda. Então eu acho que é isso. É você dizer, olha, aqui é isso, o que tu acha? Aqui é pizza, tem de atum, tem de salmão e tem de camarão. É pizza japonesa. Ah, legal, então vem. Não é, então tem gente que vem. Então, é saber achar esse cara. E no nosso caso da inovação, a inovação tem os disruptores. O cliente da Viviane é um disruptor. O cliente do Wagner é um disruptor. Vou contar uma historinha para vocês três. O presidente da IPLAN, na época, não estou lembrando o nome dele agora, ele está inclusive aqui no meu livro, na capa do livro Gestão 3.0. Ele chegou para mim e falou, pô, o que você vai fazer? Aí eu apresentei a ideia para ele e ele topou fazer um workshop. Mas ele topou porque ele tinha uma demanda, ele tinha uma pegada, ele queria deixar um legado. Ele não queria comprar um carro, ele não queria ir para o sítio, ele queria deixar um legado. Então ele teve interesse no que eu estava vendendo para ele. Então é esse tipo de pessoa que quer deixar legado, que está preocupado com a felicidade estrutural, pessoas que estão mais... Essas são as pessoas, entendeu? Quando o cara está muito preocupado com o sítio, com o carro, com a boate, com não sei o quê, ele está na felicidade conjuntural, não é cliente para inovação. Não adianta. Porque o cara quer o curto prazo. Aí tu vem com papo. Aí o Wagner, não, o digital, complexidade demográfica progressiva. O cara, meu irmão, tá viajando na maionese, tá pensando que eu sou o quê? O cara tá preocupado com o curto prazo. Aí não adianta. Doutor Lawrence, o papo aqui é o seguinte. O que achou aí do semestre? O que você acompanhou? Perspectivas para o próximo. O que o senhor me diz? Bom, você já me conhece faz tempo, né? E eu acompanho o seu grupo faz muito tempo e eu vejo algumas mudanças de foco, um foco não, né? Mas de direção nesse sentido, em termos de focar nesse semestre mais lado inovação pessoal. Eu sempre acompanho, mas não estou gastando o tempo que eu deveria gastar com o grupo, sabe? Mas não tenho mesmo, né? Não tenho esse tempo. Eu estou em transição de carreira já faz um bom tempo, mas nem sei se eu vou fazer essa transição, sabe? Eu estou eternamente na transição de carreira, né? Então, já tive 10 empregos, né? 10 profissões, e agora vejo que não tem que perder a conta, né? Eu não posso ficar contando quantas profissões eu vou ter, né? Ou eu já tive. O que é legal, viu, Nepo, é que eu percebi há uns 8, acho que mais de 10 anos atrás, quando eu me interessei com conectivismo, né? George Siemens. Você sabe, eu vou menos atrás de conhecimento ou de teorias. Seja lá essas pessoas conceituadores, disseminadores, né, operadores, eu vejo a excelência dos grupos das pessoas.
Porque daqui a 5 anos, né, pô, você é diferente, Zilda é diferente, Átila vai ser diferente, mas vai continuar com a mesma excelência. Só que as coisas que vocês vão pesquisar são diferentes. Então, eu me conecto vários grupos de excelência. Tem um grupo que estuda na energia nuclear. Resolvi entrar eu falo, futuro da energia nuclear. Deixa eu me meter nesse negócio aí. Tá? Depois aí o cara me apresenta toda uma área de elétrica lá no Minas, o pessoal de Federal de Minas, CEMIG, não sei o que, me convidaram para entrar, eu estou aí no meio. Né? Assim como no IBGC, no Governança Corporativa. Né? São gente excelentes na área, estou dentro. Enfim, eu aprendo com pessoas. Eu creio que as pessoas também podem aprender comigo, estando nisso. Serendipidade, né, acontece exatamente nesse momento. Serendipity, né, eu aprendi essa palavra, achei sensacional. Né? Porque toda inovação depende de serendipidade. Serendipidade dá na confluência de multiconhecimento. Dá no ambiente de multidisciplinaridade de pessoas. E aqui é um lugar muito bom, né, para isso. E eu sou eterno aprendente. Né? Essa é a palavra. Para mim é ótimo. Né? O que eu acabei de dizer que para isso tinha que me dedicar um pouco mais. Né? Mas estou realmente sem tempo. O que eu queria fazer um comentário, e isso vale para todo mundo, é o seguinte. Eu vou bater muito nessa tecla agora, a partir de agora. Como aproveitar melhor a escola? Todo dia, pelo menos 8 minutos de áudio, que é aquele áudio aberto. Gostou do áudio aberto? 8 minutos? Pô, vou ouvir os 11 minutos do áudio complementado no Nepur. Aí já ficou 19 minutos. Não precisa ouvir os 19. Gostou do primeiro áudio? Já foi suficiente? Beleza, eu estou sem tempo. Mas pelo menos 8 minutos por dia. 8 minutos por dia não é nada, gente. É a hora que você está dentro do carro, dentro do ônibus, está dentro tomando banho, ou está lavando louça, ou está caminhando, pedalando, sei lá. 8 minutos por dia, só isso. Gostou? Ouve os 11. Aí faz 19. Cara, adorou, achou espetacular, lê o texto. Pô, tô com tempo. O que eu posso fazer? Em vez de ficar perdendo tempo, entra para ler a narrativa. Lê um capítulo, lê 2, 3 capítulos, dá uma olhada no glossário, já entra no lance da edição, vai melhorando, vai participando. As pessoas às vezes se confundem um pouco, porque o café dos alunos é uma atividade, como se diz, é um café dentro da universidade. Que as pessoas vão lá para bater papo, mas não é a escola. A escola são os áudios todo dia. E isso que o Wagner Oliveira falou é uma coisa importante. A pílula diária, isso tem a ver com a escola renascentista. Que eu acho que os gregos faziam isso. Aqueles peripatéticos saíam caminhando. O negócio é todo dia você ter uma pílula de poucos minutos. É o que o AA faz, inovação grupal. Por que o AA, o cara participa do grupo? Porque ele vai recebendo aquela pílula todos os dias, ele não perde o contato.
Quando a pessoa perde o contato, né? Ah, eu vou sair da escola, eu não. Aí o que, que acontece? Ele deixa de ter todo dia aquela coisa pingando, que ele para pensar. Porque você sobe na montanha, você está aqui no super curto prazo, você sobe na montanha para ver o macro. Aí você olha daqui e você consegue ter a dimensão. Né? Agora, quando você desce para o super micro, vou sair da escola. Entra para outra igual, parecida. Que você tem essa visão macro o tempo todo. Porque aí você vê o micro com mais tranquilidade. Senão você se envolve. Gente, olha só que interessante. Vivendo isso, falando e vivendo isso. A pandemia lá, aquela confusão, eu pensei, o que eu tenho que fazer? Bota a máscara, gel e fica em casa, em algumas situações. Beleza. Escrevi o livro. O livro que vai sair esse ano agora foi escrito na pandemia. Não fiquei acompanhando dados de pandemia, o que está acontecendo, quantas pessoas estão morrendo, nada. O que eu posso fazer? Mantra da serenidade. Serenidade para o que eu não posso modificar. Coragem para o que eu posso. O que eu posso fazer? Um livro. Está saindo o livro. Feito na pandemia. A pandemia era super micro história. Acabou, gente. Acabou, passou. Tem gente que morreu, tá, mas passou. Conjuntura. Então a gente não pode ficar perdendo tempo com a micro-história se você quer fazer a diferença. Entendeu? Tem que olhar do alto da montanha sempre. E é isso que eu acho que a escola consegue. É trazer as pessoas para uma reflexão mais ampla. Fugindo, você pega essa literatura de inovação pessoal, que a gente está trabalhando muito, eu entendo, é uma galera falando para operadores. A gente aqui não é mais operador, a gente já está num nível acima. Os alunos da escola já são disseminadores. Eu não estou mais falando para o operador. Eu não estou querendo chegar para o cara e dizer, meu irmão, olha só, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu quero construir uma visão. E é isso que eu acho difícil. Quer terminar, Laurence? Oi, eu quero sim. Fala. Eu praticamente acompanho quase todo dia. Aliás, eu sempre começo com não de 8, eu sempre começo com de 11, tá? Eu sempre começo com o último, né? Porque eu percebi que sempre quando você chega no último, você ouve o último, aí você já tem o resumo do que era, tá? Você já sintetizou lá embaixo, tá? Então, essa foi o meu método, tá? Geralmente eu ouço isso quando eu tomo café, né? Eu não acordo às 4 horas que nem você, tá? É a hora que eu vou dormir, né, cara? Pode me ligar. Depois, qual é o artigo de hoje? Mais tarde eu quero ouvir. Mas sem brincadeira, a hora que eu tô dormindo, você já tá pondo a live do dia, né? Eu sou assim, totalmente, né, noturno, né? Bom, concluindo, sabe o que é? Eu gosto, porque senão não estaria aqui, né? Mas eu percebi que só consegui aproveitar pouco mais quando eu anoto. Sabe por quê? Eu acho sensacional as coisas que você coloca, mas a pessoa vai aprender se ela sintetizar. Porque a síntese está na pessoa. Porque você traz muitas coisas. E as pessoas que te ouvem têm que ter capacidade de síntese. E para ter capacidade de síntese, ele tem que fazer recall dos outros assuntos. E a mente da gente não trabalha desse jeito normalmente, sem um sistema de anotação. Tá? É uma boa dica, muito boa dica. Segunda coisa,
eu não ia falar isso, né, numa live, né? Eu ia falar pessoalmente para você, mas já que você provocou isso, eu trabalho com mapa mental mesmo. Qual é a grande vantagem do mapa mental, né? É que ele simula uma rede neural. Mapa mental, ele apareceu por causa da rede neural. Portanto, uma rede neural, ela tem que ter vários níveis. Por quê? Porque quando você sempre apresenta mapa mental de 2 níveis. E a consolidação da árvore ou da floresta está na cabeça do cara. E eu quero saber o que isso tem a ver com tudo que se falou. Cara, eu tenho que ler o glossário inteirinho, o livro inteirinho para chegar onde é que você está falando hoje. Não sei se você entendeu o que quer dizer. Mapa mental, ela é uma árvore, aliás, uma floresta que chega às folhas. E eu tenho que construir esse mapa mental comigo. Não sei se você entendeu. E como você apresenta sempre mapa mental de 2 níveis, eu precisava de 6 níveis para entender. Para entender, não. Eu tinha entendido. Mas para integrar e consolidar a ideia. Quando a gente vê uma boa análise, a gente acha sensacional. Mas o difícil é síntese, não é análise. E nem todos têm uma capacidade de síntese dos conceitos. Todos os conceitos são sínteses. Para lidar com o conceituador, nem todos já têm a aprendizagem de abstração dos conceitos. Conceito deriva-se de um processo de abstração. Que conseguir entender que camada que está cada um dos raciocínios. Isso é visual também. Desculpe, né, por ter trazido esse assunto assim, agora na live, mas isso me ajudou muito. Toda vez que tem um negócio interessante, eu corro lá para ver como é que eu conecto dentro de uma rede neural. Legal. Tá? É isso, tá? Beleza. Eu uso Miro, que é um software de rede neural. Legal. Então, eu diria, né? Eu aprendi isso em outros lugares. Eu estou dizendo, por isso que a gente tem... Você fala, é uma ferramenta. Mas, mais do que ferramenta, muita gente usa Miro errado. Né? Por quê? Porque representa a rede neural. Se você entender o conceito, aí você usa bem. Se não entender o conceito, você usa como... Mas é mirror de espelho? O nome é mirror de espelho? É. Bom, deixa eu parar, porque acho que eu já extrapolei, tá? Beleza. Átila, queria falar, fala. Para mim é isso aí, a escola é isso aí, o professor gosta muito disso aí. Eu queria lembrar uma coisa, que eu participei de uma maluquice uma vez, esse negócio dos horários, você fala com o Nepô, em 2013 para 2014, eu peguei uma demanda para atender um cliente aqui em Brasília e o que aconteceu foi que eu encontrei uma solução de um parceiro na Califórnia e eu dei uma transformada na solução. Então, eram 2 caras na Califórnia, tinha uma pessoa do design que ficava em Sófia, na Europa, o menino do back-end ficava na Colômbia e a programadora de front-end na China. E eu estava com o cara do BI aqui. Então, era 24 horas. Sempre tinham 3 ou 4 acordados durante esse negócio. Foram 4 meses de trabalho muito maluco, assim, que o negócio não parava. A hora que você fosse lá, estava todo mundo trabalhando. Tá? Alguém parava para dormir. Foi bem interessante. Esse Miro que você falou, para mim, você ia falar do Brain. Né? Não, tem vários, né? Mas Miro, que eu queria uma versão paga.
porque toda versão não paga é ruim, né? Aí das versões pagas que eu achei mais em conta dentro daquele que eu quero é o Miro, né? Eu usei vários deles. Os conceitos dessas ferramentas de mapeamento declarativo, eles vêm do mapeamento automático, que os modelos do Everest e do Brain faziam isso dentro do computador, ligava seus textos com seus contatos, com seus arquivos, com tudo mais, e você poderia complementar manualmente, né? A IBM era dona dessa ferramenta e ela parou com essa ferramenta do Brain. Mas eu queria fechar com duas coisas, né? Primeiro, uma leitura do que o Lawrence colocou, que é a gente ter os conceitos dos conceitos, né? Que é a visão do metaconceito, né? O conceito em si, ele resume, sintetiza alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa muito maior por trás de por que a gente sintetizou e fez aquele desenho específico. E lá no começo da live, o Nepo estava falando sobre esse novo Sapiens mais autônomo. E eu estava tentando fazer uma provocação, né, há tempo aí, acabei não falando na hora que era para falar, que é uma leitura das coisas como como o Nepo gosta de fazer, né, que é taxa. A gente ter lá uma taxa de autonomia. E eu tô considerando que a nossa taxa de autonomia ela está exatamente sobre o domínio das ferramentas, né, das tecnologias que a gente tem à mão. Porque não adianta ter as ferramentas, tem que saber usar e usar do jeito certo, né? Aquela ideia de que a gente está com uma ferramenta para cavar buracos, eu cavo o buraco do jeito certinho, mas no lugar errado é o mesmo que ter cavado nada. Então, é o domínio da ferramenta enquanto aplicação ao processo para que ela esteja certamente lidando com os seus próprios resultados, né? Então, na teoria das restrições, ela traz um monte de coisa desse tipo, né? Para que a gente não venha consumir, por exemplo, o estoque na produção de um material, porque vai descapitalizar a empresa e não vai gerar venda, né? A gente tem que sincronizar todo o arcabouço de materiais para que a gente vá gerando produto de acordo com a demanda e administrar os estoques de acordo com a produção, né? Equilibrar aí as entradas e saídas. Mas era isso, taxa de autonomia do Sapiens está ligado ao domínio das ferramentas que ele tem ao seu... Inclusive agora com essa ideia toda aí do Elon Musk, quando ele lançou esse novo site aí, que faz tudo, né? Eu tenho um livro que eu mentorei aqui um aluno, um médico, que ele escreveu um livro sobre medicina 3.0 e ele tem uma frase dele que me marcou, que ele diz que a gente tem que ver o que as ferramentas não... Qual é o espaço de trabalho? O espaço de trabalho é fazer aquilo que as ferramentas não conseguem fazer, né? Então, o ser humano ele tem que ser agora... Ele tem que se superar, ele tem que competir com as ferramentas para mostrar a diferença. Eu estava no TikTok, só para fechar a nossa live, a menina fazendo a dublagem de uma música, fingindo que ela era que estava cantando, botou um cara com violão atrás, fingindo que estava tocando. Você falava, olha que fantástico ela tocando. Não era ela, era uma dublagem. Então isso é possível. Então, assim, como é que a gente supera tudo isso para poder... realmente achar as pessoas que tocam bem, cantam bem, né? Bom, galera, satisfeito, 4 anos de Bimodais, assoprando velhinha, e vamos em frente. Começando aí a nova temporada. Um abraço a todo mundo, agradecer a vocês que estão me dando esse apoio. A pesquisa continua, o projeto continua e vamos em frente. Zildinha, melhoras. Lawrence, um abraço. Viviane, Alisson, Átila, Wagner. Um beijo a todos. Gostei da sua frase, viu, Átila? O ser humano é o futuro das ferramentas. Sensacional. Foi isso aí que o Nepo falou, né? Um abraço, galera. O chat GPT? Já usou? Já. Cara, ela é uma ótima ferramenta. Ótima ferramenta. Não, me surpreendeu. Ou seja, todo dia está aparecendo ferramenta, cara. É isso aí. Um abraço, galera. Falando. Um abraço.
Obrigado.